Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus da Igreja Batista da Paz. É um prazer estar com vocês aqui. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Quando o povo de Deus se reúne em torno da Bíblia, isso é porque as coisas vão bem. E vocês estão de parabéns porque hoje estão se reunindo para estudar mais a Palavra de Deus. O estudo desse trimestre fala sobre a vida de Paulo. Aliás, o título da revista é A Vida de Paulo. Trata sempre da teologia ou dos ensinos teológicos do apóstolo Paulo. Recapitulando, lá na primeira lição, nós estudamos sobre a conversão de Paulo, como se deu o encontro dele com Cristo, como ele passou de perseguidor para perseguido. Isso é uma grande mudança na vida do apóstolo Paulo. E, na verdade, por conta dessa passagem de perseguidor para perseguido, ele sofreu pela obra de Cristo. E nós podemos ver também como que essa obra realizou-se com tamanha extensão que o mundo da época de Paulo acabou conhecendo a Jesus, conhecendo o poder do Evangelho, ficou conhecendo o poder da salvação em Cristo Jesus. Lá na segunda lição, nós estudamos a universalidade da obra de Cristo e como o Evangelho alcançou pelo mundo, foi alcançado pelo mundo daquela época, da época de Paulo, e como chegou até nós, isso que é importante, como chegou até nós. Na lição de domingo passado, foi abordado não as obras, mas sim a graça. Foi abordado de como nós somos salvos por meio da graça de Cristo e não pela lei. É bom a gente abordar uma coisa importante aqui. Das nossas igrejas, as igrejas batistas, nós costumamos pregar e pregamos muito sobre a obra salvadora de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Cristo veio, morreu por nós, morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem na maioria das vezes. Não tem nem nada de errado nisso, é algo bom, mas deixa a desejar alguma coisa que fala sobre uma obra maior, alguma coisa bem mais elevada, uma coisa bem mais extensa que somente a obra salvadora de Jesus Cristo. Vejam só, na lição de hoje, aliás, o título da lição de hoje é O Cristo Cósmico. A princípio, até parece meio difícil, até parece meio complicado, parece meio teórico, científico. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que quando nós estudamos à luz da Bíblia, e quando ela se apresenta como sua melhor intérprete, aí as coisas se tornam mais simples, principalmente quando nós estudamos com a ajuda, ou melhor, com a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não vamos levar esse estudo para o lado das teorias teológicas, mas sim se baseando nos textos bíblicos. É claro que a gente tem que dar algumas explicações sobre algumas coisas, como por exemplo, o título da lição é O Cristo Cósmico. Mas o que seria essa palavra cósmico? O cosmos. O cosmos. Na verdade, cosmos é a transliteração da palavra grega, que significa mundo. Quer dizer, na verdade, cosmos, as mesmas letras gregas foram passadas para as letras latinas e ficou exatamente a mesma palavra. Quando nós lemos no grego, nós lemos cosmos,
Quando lemos em português, lemos cosmos. Mas qual é o sentido da palavra cosmos? Não é nada difícil. Até é bonito, é muito bonito. O significado básico é ordem, adorno, beleza. E, em suma, é isso, ordem, adorno. Se nós formos apanhar do dicionário o significado da palavra cosmos, seria o universo que é constituído por matéria e energia e se ordena de acordo com as suas leis naturais, as suas leis particulares. Na verdade, isso é cosmos. De acordo com a filosofia grega, mesmo que eles não acreditassem em Deus, mesmo assim, eles diziam que cosmos refere-se ao universo que é mantido por suas leis regulares e integradas. O que nós podemos ver, que hoje, mesmo hoje, depois do pecado, em todos os tempos, nós vemos que as leis naturais, elas são integradas, elas trabalham de uma forma única. Mas algumas coisas nós podemos ver. Quando Deus criou o mundo, o que seria essa palavra cosmos? Lá no Salmo 19, versículos de 1 a 4, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, todo o cosmos, e as suas palavras até ao fim do mundo, até ao fim do cosmos. Neles pôs uma tenda para o sol. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, aliás, os 3 capítulos que foi tomado como base para este estudo, Efésios 1, 2, 3, nós encontramos 2 vezes, em 2 versículos, a palavra mundo, cosmos. E no capítulo 1 de Efésios 1, 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do cosmos, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí nós pulamos lá para o capítulo 2, 12, diz assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no cosmos. O mundo que nós estamos falando aqui, nós, seres humanos, estamos inseridos nele. Não é somente a natureza, não. Se consultarmos o grego, nesses 2 versículos que nós lemos, se nós consultarmos lá o original grego, eu fiz questão de ir no grego, não porque eu entenda nada de grego, não sei falar grego, não sei nada, mas só para analisar qual era a palavra, porque a palavra cosmos, transliterada do português para o grego, é a mesma coisa. Então, eu consultei e vi que todas as 2 palavras, como nós vimos no versículo 2, versículo 4 do capítulo 1, ele fala assim: antes da fundação do mundo, antes de que o mundo fosse criado, antes que o cosmos fosse criado.
E no 2,12 ele diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Nas duas situações, a palavra que aparece é cosmos. Não são palavras diferentes. Então, todas as duas significam mundo. Mundo e tudo que nele há. Olha que coisa bonita, eu acabei descobrindo durante esse estudo e vendo outras pessoas falando sobre isso. Tem uma versão em espanhol, da Bíblia em espanhol, Gênesis 2:1. Lá em Gênesis 2:1, eu não vou falar em espanhol, mesmo porque eu não sei falar em espanhol, aí diz assim: foram acabados os céus e a terra e todo o seu ornamento. E todo o seu ornamento. Foram acabados os céus e a terra. Os céus e a terra e os seus ornamentos. Ornamento aí é o cosmos, significando cosmos. Não é? O que significa todo o seu ornamento? É todo o cosmos. Cosmo é beleza, ornamento, decoração, algo bonito. Daí vem a palavra, interessante, hein? Presta atenção e aprenda isso. Daí vem a palavra cosmético. Cosmético. E o cosmético é o conhecido de nós, conhecido mais das mulheres, não é? E de nós, por ser algo que traz produtos de ornamentos, produtos de beleza, produtos para fazer com que as coisas fiquem mais bonitas. Embora as mulheres precisam mais disso que os homens, né? Mais de ornamento do que os homens. Brincadeira, pessoal. Deus fez tudo muito belo, todas as coisas muito bonitas. Então, quando nós vemos assim, quando Deus terminou de fazer o mundo, que Ele disse que tudo era bom, Ele estava dizendo que tudo era ornamento, tudo era cosmos, tudo era cosmético, tudo era bonito, tudo era belo, tudo era bom. Deus fez tudo muito bonito, tudo bem ornamentado. Quando a gente olha para a natureza, que a gente fala que a natureza é bela, que a natureza é bonita, mas não é só a natureza das plantas, dos lagos, dos rios, dos mares, dos pássaros, não. É todo o cosmos, incluindo os seres humanos, incluindo nós também nesse cosmos. É toda a criação, toda a criação. Se nós repetirmos Gênesis 2:1, diz assim: assim os céus, a terra. Se na versão em português, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Assim todo o cosmos foi acabado, e disse Deus que era muito belo. Que coisa extraordinária, que coisa linda! Deus viu que tudo que Ele fez era cosmos, era ornamento, era ornamentado, era belo, era bonito. E ele ainda diz aqui nesse texto, com todos os seus exércitos. Isso significa que Deus criou todas as criaturas. Deus criou todas as criaturas dos céus e da terra, na sua variedade, na sua ordem, na sua sujeição, tudo organizado. Por isso o cosmos, além de ornamento, ele também tem um significado de ordem. Tudo foi criado na sua harmonia, na sua ordem, na sua sujeição, mesmo que fosse em grande variedade, mesmo que a diversidade fosse tão grande. Veja só. Portanto, Deus criou todo o universo de maneira harmônica, com harmonia e organizada.
tudo era organizado. Veja que nós estamos falando, eu queria que você entendesse, que nós estamos falando até agora antes do pecado, antes que Adão e Eva pecassem. Todo o universo era harmônico, organizado e belo, não é? Esse universo era tanto organizado, tão belo, tão bonito, tanto harmônico, que o próprio Deus descia todas as tardes para passear com o homem na viração do dia, no jardim. O próprio Deus, na sua beleza, na sua santidade, ele se misturava com o universo, se misturava com o cosmos, porque tudo era perfeito, tudo era harmônico, tudo era bom, tudo era belo. O conjunto de todas as coisas que formam o universo, os astros, tudo que existia, o cosmos, sistema solar, seus planetas, satélites, sistema do mundo, cosmos, tudo isso. E eu estou batendo bem nessa palavra cosmos, para os irmãos entenderem que cosmos é tudo aquilo que Deus criou, tudo que foi criado por Deus, desde da ameba, desde do vírus, desde da molécula, desde das partes subatômicas, até os grandes planetas, até o universo inteiro. Deus criou tudo de forma bela e sincronizada. Havia perfeita harmonia entre Deus e a criação. Por isso ele podia descer. Ele podia andar com Adão, andar com o casal, porque tudo era perfeito, tudo era sincronizado. Era uma perfeição, um sincronismo entre Deus e sua criação. Mas algo quebrou essa harmonia. Mas algo partiu essa harmonia. Quebrou essa beleza. E nós já sabemos o que foi que aconteceu. Foi que as coisas que aconteceram estão registrados lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, dizendo que a serpente, que era a mais astuta entre os animais do campo, disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí viu, olha bem, o que aconteceu, a transformação no coração e na mente da mulher, e disse assim, olha, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A queda do homem quebrou a harmonia do cosmos. Essa quebra trouxe consequências desastrosas. Já não há mais harmonia, já não há mais beleza, já não há mais sincronismo entre todas as coisas. O que aconteceu foi que essa quebra trouxe o caos ao cosmos, trouxe o caos ao universo. Diz a palavra do Senhor, aliás, Paulo falando aos Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, e carecem da glória de Deus. O pecado afetou
afetou toda a obra perfeita de Deus. Toda a perfeita harmonia de Deus foi afetado pela quebra da aliança que tinha com Deus, foi quebrada com o pecado do homem, foi destruído toda essa harmonia. Tanto é que Deus nunca mais pôde estar em comunhão com o homem como havia antes do pecado. Foi destruído essa harmonia. Aí então, no momento em que o pecado afeta o cosmos, desarruma toda a criação, leva tudo ao caos, aí então o plano de restauração da criação do cosmos entra em cena. Agora eu queria que você entendesse uma coisa também, que o plano de restauração, nós vamos ver agora, que o plano de restauração não é só do homem. O plano de restauração não é só de um grupo de pessoas ou da humanidade em si, mas é de todo o cosmos. Daí nós podemos enxergar o Cristo cósmico, o Cristo que tem uma ação, uma função muito mais além do que a salvação do próprio homem. O que diz João 3,16? João 3,16 diz assim, olha, esqueci. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o cosmos, esta é a palavra que aparece lá, porque Deus amou o cosmos, então não só o homem, não só a pessoa, não só o ser humano, mas Deus amou o universo, que está incluído o homem, sim, mas Deus amou o universo inteiro, os planetas, a natureza, todos os animais. Deus amou o que Ele tinha criado. Tudo que Ele tinha criado, desde o primeiro dia até o sexto dia. Tudo que Ele tinha criado está inserido nesse. Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o cosmos. Aí está a função de Jesus, que vai além da restauração do homem. Jesus viria ao mundo para restabelecer, reorganizar, restaurar toda a harmonia do cosmos, do mundo, da natureza, do homem e da criação. Quando o homem pecou, houve essa desarrumação, uma desarmonia em toda a criação. Então Deus enviou seu Filho ao mundo para restaurar todas essas coisas. Agora entra a figura do Jesus cósmico. Agora nós vamos passar a chamar Jesus, não só Jesus Salvador, Jesus Senhor, Jesus Messias, milagroso, que fez milagres, que ensinou, o mestre por excelência, mas o Jesus restaurador do cosmos. 1 João, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo aí é palavra, é Jesus, Ele é a palavra, Ele estava no princípio, quer dizer, Jesus também estava lá quando Deus criou o cosmos. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vamos fazer uma comparação agora entre dois versículos, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Gênesis 1:26, diz assim, Deus falou assim: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Essa foi a primeira vez na palavra de Deus que é mencionado a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele disse, façamos, no plural. Então Jesus estava lá, também Jesus estava quando Deus criou o cosmos. Aí quando nós nos reportamos cá para o Novo Testamento, João 1, 9, 10 diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao cosmos, ou melhor, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Transliterando, ou melhor, refazendo, estava no mundo, ou melhor, estava no cosmos, e o cosmos foi feito por ele, e o cosmos não o conheceu. Jesus veio para pôr ordem no cosmos. Jesus veio para organizar isso. O mundo, nesse contexto, se refere ao cosmos, não só à humanidade, mas o universo, os planetas, a Terra, as galáxias, tudo que há no universo, Jesus veio restaurar. Jesus veio fazer uma harmonia, uma restauração em toda a criação de Deus, em tudo que Ele mesmo acabou fazendo junto com Deus e o Espírito Santo lá no início, lá no Gênesis. Ele veio ao mundo para restaurar toda a criação. Essa é a missão completa de Jesus. Deus amou o cosmos e enviou Jesus ao cosmos porque amou toda a criação. Vamos em frente. Em João 3,16, Deus amou não só o homem, mas ao mundo e toda a criação, tudo que Deus criou, todo o cosmos. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio não só para salvar um grupo de pessoas, mas realizar a restauração de tudo que foi criado. Pronto, ponto final. Até aí nós entendemos, creio que nós temos entendido qual é a função de Jesus Cristo. Essa missão completa de Jesus. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Desde o Éden, quando o homem pecou, Deus prometeu que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Estão lembrados disso? Ele disse que nasceria da semente da mulher alguém que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Então esse Jesus é esse Jesus cósmico que veio restaurar a criação de Deus, tornar tudo perfeito novamente. Este que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. E eu enviarei alguém que é nascido de mulher, que esmagará a cabeça da serpente, assim Deus prometeu. Agora, se a gente for levar tudo para a teologia de Paulo, a teologia de Paulo diz que o pecado instaurou o caos no universo e toda a criação sofre. Esse texto que nós vamos ler agora, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22. Aliás, você não precisa procurar na sua Bíblia não, porque eu vou ler para você não perder tempo. E nós não perdemos tempo, porque não temos muito tempo. Para provar para você que o pecado não só atingiu o homem, o ser humano, a humanidade, mas atingiu também ao cosmos, atingiu também a criação. Diz assim, Romanos 8, 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a natureza espera com grande expectativa
a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à infidelidade, à mesquinharia, às coisas fúteis, à futilidade. Ela ficou sujeita à futilidade, não por sua vontade, porque não foi a natureza que pecou, o homem que pecou. Por causa do homem, a natureza ficou sujeita à vaidade e à futilidade. Mas foi por causa do que a sujeitou. E quem a sujeitou foi o homem com o seu pecado. Na esperança de que também a mesma natureza criada será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita, está juntamente com dores de parto até hoje. Viram como que a coisa funciona? Toda a criação está sujeita ao pecado. Tudo foi atingido pelo pecado. Observe que, segundo o apóstolo Paulo, a queda não atingiu somente o homem, mas toda a criação. Toda a criação geme. Paulo diz que a criação foi submetida à vaidade, à decadência. Ela vive cativa da corrupção. Ela foi submetida involuntariamente por consequência do pecado do homem. Essa natureza aguarda com ansiedade a sua redenção. E quando isso vai acontecer? Ela ocorrerá junto com a glorificação dos filhos de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 8, 19 a 21. Porque a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma natureza criada será libertada. Um dia ela será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja só, uma citação de John Stott diz que os gemidos da criação não são dores que carecem de sentido ou propósito, mas são dores inevitáveis no vislumbre de uma nova ordem, de uma reorganização do cosmos. A criação sofre, mas no tempo de Deus a unidade será restabelecida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Em Efésios 1, de 9 a 10, diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que convergirem em Cristo todas as coisas, congregar em Cristo todas as coisas. Ele está dizendo que um dia todas as coisas virão se tornar harmônica de novo, organizada de novo, mas em Cristo Jesus. Tudo começou em Cristo e terminará em Cristo. E ele fala assim, Paulo fala assim, descobrindo o mistério da sua vontade. Esse mistério é a maneira pelo qual Deus fará essa restauração, a restauração de todo o universo. Jesus veio, morreu por nós, nos salvou, mas falta ainda a restauração do universo, do cosmos, que se tornou o caos através do pecado. Paulo está se referindo à renovação do cosmos, à regeneração do universo, à libertação da criação que geme. Nós nunca paramos para pensar na dimensão das consequências do pecado. Foram muito maiores, muito maior do que aquilo que nós vimos, que só atingiu o nosso coração, só nos colocou para fora do jardim. Não! Foi muito maior a extensão desse pecado que assolou o universo, o cosmos. Eu gostei muito de uma citação de John Mackay,
é um teólogo inglês que diz assim, ele tem um artigo, A Ordem de Deus e a Desordem do Homem. Então, ele diz o seguinte, através desse texto de Efésios 1, 9 a 10, ele diz assim: isto significa que Deus constituiu a Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unificação, de unidade, para a qual as ordens celestes e terrestres, separadas como agora estão por um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo maior abismo ainda da santidade, do santo e do pecaminoso, serão de novo reunidos em uma única, unida comunidade. Nesta unidade transcendental, em que toda a criação de Deus será congregada em Cristo, será perfeitamente feita a vontade de Deus. O seu reino terá vindo em sentido mais completo. A divisão será totalmente desfeita. Glórias a Deus. Estão lembrados da separação que o pecado faz entre Deus e o homem? Está escrito lá em Romanos, o pecado faz separação, não é? Essa separação deixará de existir, essa desarmonia deixará de existir. Esse é o papel do Cristo cósmico. Todas as coisas começam nele e terminam nele. Todas as coisas vivem em torno dele, Cristo Jesus. Todas as coisas estarão nele, por ele, para ele, com ele, através dele. Tudo vai se resumir em Cristo Jesus. Paulo, aos Colossenses 1, 15 e 17, diz assim: o qual é a imagem do invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito de todo o cosmos, porque nele foram criados todas as coisas, nele foi criado o cosmos, que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todo o cosmos subsiste por Jesus, está em Jesus. Como diz o autor da revista, o comentarista da revista, não é o escritor da revista, tudo que perdemos com o pecado nos será devolvido pelo Cristo cósmico. Aleluia, glória a Deus. Tudo será devolvido. Esteja certo, meu irmão, que vai ser devolvido de maneira intacta, harmônica, restaurado em Cristo Jesus. Podemos falar sobre o novo mundo de Deus. A terra não será destruída, mas transformada. Veja, 2 Pedro 3, 10 a 13 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de quem? De Deus, no dia de Deus, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas, essa preposição sempre muda as coisas. Quando a gente fala, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Oh, aleluia, glória a Deus. Segundo Pedro 2,13, o termo novo, versículo 13, novo céu, nova terra. Novo vem de um grego, da palavra grega chamada kainos, que quer dizer melhor em qualidade.
é algo que melhorou, não se destruiu, mas melhorou. Pedro não usa aí a palavra neo, que significa novo, mas coisa que foi criado a partir de agora. É novo porque foi criado a partir de agora. A palavra colocada nesse texto aqui, de 2 Pedro 3:13, para novo céu e nova terra, não é uma coisa que acabou e começou de novo. Foi criada uma nova coisa, foi criado a partir do nada, mas foi alguma coisa que foi melhorada, tornou-se melhor, com uma qualidade melhor. Então o novo céu, a nova terra será transformada em uma coisa muito melhor. O novo mundo será criado em Cristo Jesus. Apocalipse 21:5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas, kainos, todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Atos 3:21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo, até que venha o tempo que Deus restaurará todo o cosmos, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Quando Jesus voltar, então o cosmos será restaurado, restaurará todas as coisas. A redenção em Cristo não alcança somente a igreja, mas todo o cosmos. Apocalipse 21 diz assim, 21:1, e vi um novo céu, um kainos céu, uma kainos terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isaías 65:17 diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Não é neo, mas kainos, algo que ficou melhor, de melhor qualidade. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aí no capítulo seguinte de Isaías diz assim: porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Além de criar novos céus, nova terra, tudo diferente, melhor qualidade, também nós fomos inseridos neste plano, nesse projeto. Glória a Deus. Então, estamos terminando, pessoal. Calma lá que estamos terminando. Uma vontade de beber água, beber um cafezinho, mas já vai. Então, a certeza que todo crente verdadeiro tem é que a nossa vida não se restringe a esta vida somente, mas ao novo mundo, a nova terra que será restaurada em Cristo. Nós desfrutaremos deste novo universo, do cosmos, do novo cosmos, da nova criação restaurada. Cristo veio para restaurar o universo, o cosmos, e nós estamos incluídos neste plano redentor de Deus. Para terminar, Apocalipse 22:1 e 2. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo cosmos. E quem vai restaurar esse novo céu, essa nova terra, esse novo cosmos é o próprio Jesus Cristo. Fiquemos firmes em Jesus. Que haja certeza de nós crentes que esta restauração há de ser feita. Não haverá mais vírus, não haverá mais doenças, não haverá mais pecado, não haverá mais nada que faça essa desarrumação. Quando Cristo voltar,
todas as coisas vão convergir nele, por ele, para ele, com ele. Fiquemos firmes, irmãos, porque esta é o que a palavra de Deus nos garante. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E domingo que vem, com certeza, estaremos juntos de novo para estudarmos mais uma parte da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Gostaria de orar com você. Deus bendito e glorioso, abençoe cada lar, cada pessoa, cada família que esteja assistindo esse estudo. Seja abençoado, protegido por Ti. E a mente aberta para entender os Teus planos, os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.